Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Fala pessoal, muito boa noite. Cá estamos para o nosso último webinar, novamente para falar de um tema de muita relevância, tá? Gostaria de dar boa noite a todos aí. E quem já estiver aí no chat, já temos com 39 pessoas aqui dentro da sala desse webinar, tá? E a gente vai falar justamente hoje sobre mercado de grãos para 2023 e dólar. Quais são as perspectivas, quais são os cenários. E não seria diferente para a gente chamar aqui o nosso parceiro, Royal Rural, juntamente com o Ronaldo Fernandes, para bater esse papo e trazer muitas informações, atualizações sobre as perspectivas para a safra de 2023, tá? Então, eu gostaria já de agradecer a todos aí pela presença. Vão colocando ali no chat, tá? Lembrando de alguns recados aqui importantes, tá? Coloquem aí no chat de quais locais vocês estão falando, isso é legal para a gente poder interagir, entendendo onde está a nossa audiência, de qual local, tá? Esse é um webinar, inclusive, que ele acontece, pessoas, inclusive, fora do país estão aqui, né? Inclusive o próprio Ronaldo não está aqui no país, ele está falando diretamente lá de Londres, tá? Com um fuso horário desafiador, inclusive, né? Que a gente está aqui às 19h30, lá para ele, já próximo da meia-noite, salvo engano. E então, coloquem aí de qual cidade vocês estão falando. Então, tem o pessoal aqui do Paraná, de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, mais pessoas aqui de Toledo, também do Paraná. Vão colocando aí, só para a gente entender um pouco a nossa audiência. E alguns recados importantes aqui, tá? Antes da gente iniciar e antes de eu chamar o Ronaldo aqui para a sala. O primeiro deles é que nós faremos aqui, como já de praxe, tá? Um sorteio ao final. Então, fiquem até o final. A gente vai distribuir aqui, sortear um kit Siacom, ou seja, esse chapéu super bacana e confortável, uma xícarazinha para o cafezinho da manhã e a squeeze para matar a sede, tá? Então, fiquem até o final para que a gente consiga, para que vocês consigam participar desse sorteio e depois a nossa equipe de marketing vai entrar aqui justamente para fazer esse sorteio online aqui para vocês, coletar depois os dados de vocês para a gente poder despachar esses brindes legais aqui. Um chapéu, uma squeeze e uma xícarazinha para café esmaltada, bem legal. Então, temos aí o pessoal do Pará, Paragominas, de Rio Verde, Pouso Alegre, Minas, Matupá, Mato Grosso, Quirinópolis, Goiás também, pessoal aqui da capital de Goiânia, lembrando que a Siacom é aqui de Goiânia, tá? A gente opera em mais de 14 estados, mas a nossa sede fica localizada aqui em Goiânia, no estado de Goiás, tá? Então, o primeiro recado, fiquem até o final para o sorteio. O segundo recado é que, no final desse webinar aqui, a gente vai disponibilizar para vocês um relatório chamado Touro versus Urso, tá? O Ronaldo vai depois explicar com toda a profundidade o que esse relatório traduz, mas basicamente ele é um resumo, tá? E esse é um dos relatórios que a Royal Rural disponibiliza para seus clientes. E aqui, para quem estiver presente nessa live, nós vamos disponibilizar um relatório exclusivo que foi feito para essa live, para esse webinar, desculpe. Então, para quem ficar aqui até o próximo final, nós vamos disponibilizar esse relatório, que é o Touro versus Urso, tá? Para soja, para milho e para dólar. Então, fiquem até o fim que vocês vão conseguir fazer o download desse relatório de maneira gratuita, somente hoje aqui, para quem estiver presente dentro desse webinar, tá? E, além disso, a gente vai fazer para quem estiver cadastrado nessa live, a nossa equipe aqui da Siacom vai entrar em contato depois, para que a gente conheça um pouco melhor a realidade de vocês e a gente consiga até ofertar um cupom de desconto, ou seja, um desconto para quem
se inscreveu e participou desse nosso webinar. Então, fiquem até o fim para o sorteio que vai começar. Segundo, o material Touro versus Urso que nós vamos disponibilizar aqui para vocês. E terceiro, para quem está inscrito e participa desse webinar, nós vamos oferecer aí um cupom de desconto para esse material que a Royal fornece, essa consultoria de mercado, que é um material extremamente rico. Tá? E sem mais delongas, temos aí pessoal do Paraná, do Mato Grosso, de Sorriso, muito bacana, de São Paulo também, show de bola, Mata de Minas, região da cafeicultura, muito legal a presença de todos vocês, tem um público aí bastante capilarizado em nível de Brasil, e gostaria de chamar aí o Ronaldo para iniciar o nosso bate-papo aqui essa noite, que será extremamente produtivo. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a equipe Secom, e uma boa noite. Boa noite, Ferreira. Eu que agradeço, gente. Agradeço ao pessoal que já está conosco aí. E eu vou começar pedindo desculpa, porque eventualmente a gente tem muito assunto para falar e eu vou falar um pouquinho mais baixinho, porque eu vou tossir em alguns momentos, né? Estou sentindo um pouquinho de resquício do resfriado, mas acho que vai dar tudo certo. É isso aí, com certeza, e material riquíssimo, eu estava já olhando o material que ele preparou, lembrando que esse material é sempre preparado, né, Ronaldo? Para minutos antes, enfim, até porque o mercado é mercado, sempre dinâmico, e está aí toda a equipe da Royal, na verdade, por trás, que trabalha da Royal Rural, justamente para poder fornecer esses dados, então a gente tem que, às vezes, esperar fechamento de mercado, como é que se postou, para poder trazer essas informações extremamente frescas. E lembrando, até colocando, que a nossa equipe já colocou aí algumas enquetes para a gente poder trabalhar e vão respondendo aí para a gente interagindo, entendendo como é que está a nossa audiência aqui. A primeira pergunta já está ali rolando, se você utiliza algum serviço de consultoria de mercado, tá? Que é justamente essas informações que serão demonstradas aqui hoje, é o trabalho que toda a equipe aqui representada pelo Ronaldo, mas tem todo um outro time por trás que fica turnamente capturando informações, analisando, compilando informações para poder repassar aos clientes da consultoria da Royal Royal. Ok? Então, bom, Ronaldo, aí compartilhamento de tela, a gente vai mudar um pouco o esquema hoje para que você consiga utilizar, inclusive, os recursos do próprio PowerPoint para ir rabiscando, enfim, com laser, apontando alguma tendência, algum gráfico, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá? Já posso compartilhar, Ferreira? Pode, vamos lá. Bom, agora eu perdi vocês. E aí eu vou ficar eventualmente voltando aqui. Sempre se vocês verem a tela travada é porque eu voltei para eu me ver e para eu ver o Ferreira e alguma coisa do chat. Mas na maioria do momento eu vou estar sem estar assistindo o que está rolando no chat. E aí, mas o Ferreira vai estar, né, Ferreira? Eu até queria fazer um pedido, é muito conteúdo, gente, é muita coisa para a gente discutir, tem muito assunto para falar, a gente quer falar de milho, de soja e de dólar, então quem é do mercado já sabe que tem muita coisa acontecendo, e para não ficar massivo, eu falando que nem uma metralhadora aqui no monólogo, participem, por favor, no chat, mandem sugestões, pode perguntar, pode discordar, é comum para um analista de mercado também receber muita gente dizendo, olha, não concordo com o que você está falando, não tem problema você não concordar, mas o que eu peço é que você se manifeste. Até se quiser xingar aí, pode colocar no chat, porque senão fica muito chato, vai ficar muito chato, porque é muita coisa para a gente falar. Tendo dito isso, eu vou passar... Opa, eu acho que eu parei o compartilhamento. Não, tá ainda. Tá, tô vendo, tá a tela, pode seguir. Tá. Eu vou passar aqui rapidinho. O que eu queria falar... como tem muita coisa para falar, eu vou pular essa apresentação nossa, porque eu acho que depois a gente vai acabar mandando alguma coisa, né, Ferreira? Sim. A gente não tem necessidade de informações. E até no final, aquilo que a gente já comentou, mostrar como funciona, na verdade, na prática. Dá para mostrar, é super rápido, e ver o pessoal entender como funciona, inclusive, o trabalho de vocês. Então, vou deixar para falar mais para o final. Aqui a gente é uma consultoria de mercado, a gente tem a expertise da inteligência do mercado para soja, milho e dólar, a gente acaba também atuando na comercialização, e também a gente tem a bolsa, a Royal B3, que a gente também faz as proteções de soja, de milho e de dólar. Acaba que a gente opera um pouquinho de boi, mas no boi a gente não oferece estratégia. Na soja, no milho e no dólar, a gente oferece estratégia. Aqui são alguns clientes que... isso aí tem que até atualizar,
tabela antiga, até a nossa logo, tá a logo antiga ali, mas só alguns clientes conhecidos do mercado, algumas indústrias, algumas fazendas. Bom, vamos lá. Eu quero começar com vocês, antes da gente falar da tendência do futuro, a gente tem que analisar um pouco dos movimentos que aconteceram recentemente. Muita coisa no mercado se repete, muita coisa no mercado ela não é novidade, é o famoso historicamente. Só que de alguns anos para cá, eu vou falar dos últimos 5 anos, esse historicamente está ficando um pouco perdido. A gente viu aí, por exemplo, soja e milho, 2 anos consecutivos, o preço subir em plena colheita. Justamente no momento de maior sazonalidade de baixa, os preços subindo. O que aconteceu? Então vamos dar uma olhada nesses eventos históricos para a gente ter uma leitura mais clara do que a gente pode esperar daqui para frente. A gente ainda está em ressaca de pandemia. 2019, no dia 31 de dezembro, a OMS declara a pandemia. No dia 7 de janeiro de 2020, a China confirma que tinha um novo vírus da SARS, do MERS, daquela síndrome respiratória. E no dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declara surto de pandemia. E aí o que vocês estão vendo na tela de vocês é um gráfico de milho, Campinas, o preço do milho lá em Campinas e o preço no milho na B3. Teoricamente, eles deviam andar juntos. B3 e Campinas, teoricamente, deviam acompanhar o mesmo movimento. E em alguns momentos eles descolam. E a gente teve aí eles fazendo o movimento contínuo, certinho, e aí no dia 11 de março, a pandemia confirmada, a B3 derrete e o físico não. O físico continua ali na linha que ele estava correndo. A gente tem a primeira morte de Covid no Brasil no dia 16 de março, e lá em 20 de abril, o petróleo chega a negativo. O petróleo WTI, não o petróleo Brent. O petróleo que manda no mundo é o Brent. O petróleo WTI é o petróleo dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram disso que aconteceu. O petróleo veio a negativo. O que queria dizer isso, o petróleo negativo? O cara que era dono as petroleiras pagavam, tô te dando $1 para você levar o barril de petróleo embora. Não, mas peraí, você quer que eu guarde na minha casa e depois você vai pegar ele de novo? Não, é seu. Porque eu não tenho mais onde guardar petróleo, porque veio lockdown, acabou, fechou tudo, não precisa fazer diesel, não precisa fazer gasolina, e eu tô cheio de petróleo em navio armazenado, navio parado em mar, e eu não posso fazer navio de armazém. Pensa, fazer um navio de armazém. A gente, quando fala fazer caminhão de armazém, já é um custo enorme, agora fazer navio de armazém. Então foi o que aconteceu no dia 20 de abril. As petroleiras começaram a pagar para você levar barril de petróleo embora. E a gente vai falar de petróleo um pouco, até bastante aqui hoje, porque o petróleo é a mãe de todas as commodities, a mãe de todos os custos. A mãe ali, se a gente falar de fertilizante, a gente falar de colheita, a gente falar de plantio, tudo a gente está falando de petróleo, e até falando de dólar, porque tem o petrodol. Então, quando eu falar petróleo, ele também dá uns sinais do que a gente pode esperar para os movimentos do milho e da soja também. E ali no dia 20 de abril, o petróleo veio a negativo. Foi a primeira vez que isso acontece, é histórico no mundo do mercado. A gente pensava assim, não, mas peraí, tá caindo, mas tem um limite também, chegar no zero ele para. E o petróleo mostrou que não, que ele pode vir a negativo, que não para no zero não. Bom, a pandemia... Desculpa, gente. A pandemia correndo, e aí no dia 13 de maio a gente tem $1. Olha esse gráfico pequenininho ali em cima. Não sei se vocês estão vendo aqui em cima. Olha esse gráfico pequenininho do dólar. Ele sai aqui da casa dos 4, vai caminhando para os 5, e aqui em 13 de maio ele atinge um pico perto de R$6. E ele nunca mais volta para baixo de R$5. Ele tenta testar em alguns momentos em 2020 e não volta mais. 2021, 2022, ele fica ali sempre acima dos R$5. No dia 13 de maio ele tem um pico que vai a R$5,90. E aí em julho, alta durante a colheita, pressão do dólar, pressão das exportações. A gente acaba de sair de uma exportação recorde em 2019, em 2020 entra nesse movimento de exportações altas. A gente tem ali no próximo ano, 2021, o atraso da colheita da soja, excesso de chuva, não sei se vocês vão lembrar, a China chegou a falar, tô parando
Bom, eu já entrei em 2021, tá, gente? Eu tô acelerando um pouquinho, porque eu vou fazer uma espécie de funil aqui. Eu tô correndo com esses assuntos para quando chegar no assunto da precificação a gente tratar com mais calma. A China chega a anunciar, desculpa, que vai parar o processamento de soja para esperar a soja brasileira. Ó, eu tô com as fábricas aqui e é uma situação interessante da China. Ela atrasa recebimento, mas ela não muda o fornecedor se esse fornecedor for mais caro. Peraí, eu já tenho soja fechada do Brasil a preço X. O Brasil não está entregando essa soja. Eu espero, eu paro a indústria, mas eu não vou lá dos Estados Unidos comprar mais caro. Aconteceu essa dinâmica agora. Os Estados Unidos não podiam entregar soja porque o rio estava baixo, o rio Mississippi e outros rios. Os Estados Unidos não tinham condição logística de entregar. A China já tinha comprado volumes. E é a mesma coisa quando a gente vende a soja física. Você vai ligar para a trade e falar, eu quero vender soja. Ele vai perguntar, você quer entregar quando? Para dezembro é um preço, para janeiro é outro preço, para fevereiro é outro preço. A China viu que os Estados Unidos não conseguiam entregar soja spot. Isso fez com que a soja futura dela ficasse mais barata. Ela, beleza, eu compro para você entregar daqui um mês, eu compro para você entregar daqui 2 semanas, mas não muda o fornecedor. Está com dificuldade de entrega, mas a sua soja futura ainda é mais barata. Eu vou fazer disso uma oportunidade de barganha. Chinês não tem sentimento. Chinês não está nem aí para tendência ideológica. Chinês não está nem aí se o governo americano é esquerda ou direita, se o governo brasileiro é esquerda ou direita. Chinês vai comprar onde está mais barato. Vocês viram a trade war, a guerra que a China estava com o Trump, e o Trump obrigando ali a China a aumentar os volumes e ela resistindo. Não, eu vou comprar de onde está mais barato. E a gente viu o atraso da colheita de soja bater no mercado chinês. Em abril, a gente tem a grande seca ali em 2021, a gente chegando a especular, peraí, será que essa seca é pior do que a de 2016? Abril de 2021 é um dos mais secos dos últimos 20 anos, e aí vocês estão vendo a curva do preço do milho. Ele sobe, ele começa a subir por pressão. Primeiro a janela já perdida do milho, por causa do atraso da colheita da soja, e depois esses problemas climáticos. O milho vai subindo, 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 chega em junho, ele entra na sazonalidade da colheita. Assim, não tem como fugir da supremacia do quadro de oferta e demanda. Vai entrar milho novo, mesmo que seja pontual. Ele reage, ele cai, e aí se ele tiver que corrigir, ele depois corrige. É um gráfico interessante esse gráfico aqui do milho de 2021, que ele faz dentro do ano todo, ele faz um M completo aqui. Bom, eu não vou falar dos detalhes do gráfico aqui, mas aqui a gente tem a volta para o pico por causa de situações de clima, especulação de quebra, e aí acontece um fenômeno que há muito tempo a gente não via no Brasil, ele bate na paridade de importação. E aí a gente sempre falava, ó, qual que é o piso do milho? É a paridade de exportação. Abaixo da paridade de exportação ele não vai, porque se o mercado interno não quiser, a exportação leva, se for barato demais. E aí ele chegou a um nível tão caro que ele bateu na paridade de importação. E aí a paridade de importação falou, ó, peraí, seu milho está subindo demais, está mais barato eu trazer milho da Argentina e do Paraguai. E aí o milho começou a cair. A gente viu também acontece muito no segundo semestre, os washouts. O que é o washout? A trade compra, e aí, de repente, ela vê que é mais rentável ela devolver esse milho para o mercado interno. Quando que o washout acontece? Quando o mercado interno paga mais que a exportação, ou quando lá fora, Ucrânia, Estados Unidos, a Argentina está vendendo mais barato que o Brasil. Aí vale a pena ela devolver esse milho para o mercado brasileiro e recomprar lá na Argentina, lá na Ucrânia, em algum outro lugar e especular com o milho. E aí bate nessa paridade, vem relatório do SDA, e em novembro ele volta para o movimento de alta. É até bonito esse gráfico de 2021, porque ele foge de muita coisa do histórico, ainda em ressaca de pandemia, problemas climáticos, atraso no plantio, e aí a gente entra na crise dos fertilizantes. Eu vou fazer uma pausa, porque eu acho que eu já comecei bem acelerado, né, Ferreira? Pessoal do chat, tem alguma coisa... Eu acho que, a princípio aqui, só colocando, né, o Daniel só falou a respeito de café. Como a gente vai focar diretamente na parte relacionada ao mercado de soja e milho, e no caso do dólar, né, não sei se no caso do café você conseguiria falar, até porque não é a especialidade da casa, né, por assim dizer.
Assim, eu poderia até. O que eu falaria era algum comentário, porque a gente acaba esbarrando em outras culturas, mas eu vou Sim, pedir sim. desculpa para o Daniel para eu não fugir do tema do soja, Nosso, porque até o tempo também nosso então eu já estou tá sentindo escasso. tão pouco tempo para falar de tanta coisa que tem aqui que se a gente fugir. Mas até aqui, pessoal, se o pessoal puder ir interagindo comigo para eu ir sentindo vocês, até aqui tá ok, né? A Isadora até pediu para fazer um resumo, né? Mas basicamente o que você falou foram os eventos de pandemia. Se puder dar uma síntese aí rapidinho aí para. Desculpa, fala de novo para mim, Ferreira. Eu me A perdi na sua Isadora fala. pediu só para um breve resumo, praticamente acho que do gráfico do milho, que foi o que tu trabalhou até agora, né? A respeito do. Você falou sobre o dólar lá e agora do milho aí, né? Que é esse gráfico, uma figura gráfica, inclusive, bonita, que você comentou, que ele dá exatamente um M, né? Tá, eu acho que a Isadora então deve ter chegado agora. Eu já Lembrando que fui bem também. resumido aqui. Isso, exatamente. Mas de qualquer forma, os gráficos estão ali para poder mostrar isso aí. E também o Diego está falando aqui que está excelente a apresentação. Acho que a gente pode dar sequência, viu, pessoal? E lembrando, para quem está cadastrado, depois a gente vai disponibilizar esse link, tá? E por que participar ao vivo? Justamente para vocês interagirem aqui fazendo as perguntas, tá? E além disso, aquilo que eu falei, para quem tiver aqui vai ter o direito, vai participar do sorteio, tá? Só colocando aqui para tampar um pouco da careca, o chapéuzinho aqui da Seacom, juntamente com outros itens. E também nós vamos disponibilizar arquivos que a consultoria comercializa, só que para quem estiver aqui nessa live, a gente vai disponibilizar o touro versus urso, tá? Tanto para soja, milho e dólar, certo, Ronaldo? Certinho. Então, bom, até aqui eu estou falando, Isadora, do que os movimentos que fizeram essa. Bom, é até interessante eu falar por que eu estou falando disso, porque a gente ainda está sentindo alguns efeitos de alguns desses eventos e eles podem ainda voltar no cenário. O que a gente faz como analista de mercado? Eu sou da área da economia. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na economia é olhar no retrovisor. O mercado ele comporta da seguinte maneira: o que está acontecendo agora é inédito ou já aconteceu? Primeiro cenário, já aconteceu. Quando aconteceu, quais elementos estavam juntos com ele e como o mercado respondeu? É por isso que a gente olha para trás, para saber quando isso aconteceu, o que tinha de mais elementos no cenário e como o mercado respondeu a isso. A nossa missão é sempre tentar antecipar os movimentos do mercado. Então, para tentar antecipar, você vai verificando o que já aconteceu lá atrás, para dizer, não, isso aqui já aconteceu, se acontecer de novo, o mercado vai reagir dessa forma. Bom, esses eventos que eu... Até não só colocando aqui, talvez cortando, desculpa aí, Ronaldo, mas o Franklin colocou, a sazonalidade na colheita nos últimos anos vem dando picos de preço. Como você enxerga para os próximos anos? Acho que você citou isso, inclusive, nesse gráfico aí. Esses picos, eles vão continuar existindo, e é interessante essa análise, porque você vê dois universos. Ele bate no piso da exportação e sobe. Ele bate no piso da importação e desce. Não é comum, é raro isso acontecer. Banda, né? Não é um movimento comum do milho. É raro esse movimento comum do milho. Geralmente o milho ele tem dois movimentos. Ele cai no primeiro semestre e ele sobe no segundo semestre. Normalmente sempre foi assim. E essa janela ela está sofrendo algumas modificações por causa do cenário internacional. E aí o assunto que a gente vai entrar um pouco agora, que vai esclarecendo para vocês os rumos de onde a gente pode entrar. Bom, dentro disso tudo que a gente está colocando aqui, surge no meio do caminho a trinca dos fertilizantes. Eu gosto de esclarecer bem essas três situações, porque elas vão dar para a gente uma noção do que pode vir pela frente. Quero saber preço de fertilizante. O cara vai estudar fertilizante, vai estudar custo de produção. Tem que ficar de olho nesses três caras. É eles que abastecem o mundo de fertilizantes. Bom, lá no dia 22/5/2021, esquece guerra ainda, isso aqui é em cenário comum. Isso aqui é em cenário sem o confronto Rússia e Ucrânia, sem a situação de guerra. No dia 22/5, esse cara, esse militar, Alexander Lukashenko, ele é conhecido como o último ditador da Europa. Ele manda prender, torturar e matar aquele que fala contra ele. É um aliado do Putin, um braço direito do Putin, ali na Belarus. E do dia 22/5 ele manda sequestrar um avião comercial que estava indo para a Lituânia. Um repórter estava dentro de um avião, de um Boeing. Ele manda 2 caças interceptar esse avião em pleno voo, sequestra o avião, para na Bielorrússia,
tira o cara de lá e manda o avião de volta. Aí o cenário internacional, o mundo olha para isso e fala, peraí, você não pode sequestrar um avião comercial para tirar um cara de lá para você, porque o cara é um repórter que fala mal de você, para você torturar o cara. Canadá, Reino Unido, Estados Unidos começam ali uma sequência de taxações. Bielorrússia, você vende o quê? Ah, eu vendo potássio. Então, a partir de agora, o seu potássio está mais caro para você perder competição, para você perder receita. Você vai sentir no bolso que você não pode ser um ditador. E aí o mundo passa a taxar o potássio da Bielorrússia. E tudo à base de potássio fica mais caro a partir daí. Eu falo para vocês, nunca mais vai voltar. Porque esse problema não está resolvido, a taxação não vai desaparecer. Você quer comentar alguma coisa, João? Não, só falando que a taxação, uma vez colocada, basicamente aquilo. É difícil você tirar, até porque os conflitos eles continuam. E no caso, até em relação a todo o cenário lá do leste europeu, que, não, pelo menos na minha opinião, que eu tenho lido, está de difícil resolução. Então, essa guerra deve se estender. Alguns analistas falavam, a questão de 40 dias está resolvido, etc. e tal. Estamos caminhando para um ano, né? Uhum. Por exemplo, a situação do potássio da Belarus já fez mais de um ano e vai fazer mais outro aniversário e vai continuar. Depois a gente tem os nitrogenados. O nitrogenado, todas as vezes que a gente entrar em dezembro até o mês 3, é o pior preço para nitrogenado, porque o gás natural vai ficar mais caro, é onde entra no inverno europeu. Tem nada a ver até com situação de guerra. Nesse período de dezembro, nesse período até o mês 3, a Europa precisa de mais gás natural, e a Rússia que manda a maior parte, e vai ficar mais caro, porque é oferta de oferta e demanda, é o quadro de oferta e demanda. A situação, por exemplo, do potássio, a gente tem Marrocos, a gente tem Canadá, que tentam ali fazer uma composição, mas não consegue suprir sozinha o que entrega a Bielorrússia na situação do potássio. Mas o mundo começou a tentar se preparar para poder não ficar dependente só de um fornecedor, só que isso demora, gente. Demora mais de 8, por exemplo, se falar do petróleo, eu quero construir uma refinaria, eu vou construir rápido, para sair licença, tudo sair muito rápido. Você vai demorar no mínimo 5 anos para construir da planta até finalizar ali as certificações para botar para funcionar. Mineração, da mesma forma. E aí, então, a gente tem a base dos nitrogenados que ficam mais caro no período do inverno europeu, que é agora, ele começa agora e vai até o mês 3, e depois, no dia 30/7, a China assistindo tudo isso que estava acontecendo com a base dos fertilizantes, e diz assim, peraí, eu corro o risco de ficar sem fertilizante para mim, sem insumo aqui dentro. Eu vou barrar as exportações, a partir de agora eu não vendo mais nada. E a China, um dos principais fornecedores ali de defensivo, e defensivo também à base do petróleo, sempre que o petróleo estressa o preço, o defensivo vai atrás. Então a gente começou, sai dessa sequência que eu mostrei para vocês, de crise de Covid, crise de clima, situação de exportações indo muito forte porque o dólar subiu e entra na crise dos fertilizantes. Tudo isso causa uma pressão inflacionária no mundo todo, tudo fica mais caro. Tudo começa a subir e elevar os preços. O custo começa a subir e as margens, às vezes, começam a ficar até mais esmagada do que mais ampliada, porque o preço sobe, mas o custo também fica mais caro. Você não sente ele no spot, mas você vai sentir no plantio da próxima safra. E aí, depois disso, está acontecendo... Desculpa, gente. Está acontecendo toda essa situação de... dizer causas naturais, né, causas ordinárias. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia entra na Ucrânia. Quem for mais velho de mercado, nem tanto mais velho, mas vai lembrar que em 2014 teve esse mesmo movimento. Eu lembro que eu já estava fazendo algumas operações de milho em 2014 e a gente ficava, meu Deus, não tinha tanto, a internet já era internet, mas não tinha tanta mobilização de rede social, então a gente acabava que sabia muito das coisas através de jornal, esperava o jornal você não recebia imagens dos soldados, você não tinha muito isso, tinha bem menos do que se tem agora, e eu lembro que em 2014 a gente ficava na mesma coisa, o milho estourava em Chicago, justamente porque a Rússia naquele momento estava invadindo a Crimeia, e agora em fevereiro, eles invadem a região leste ali da Ucrânia.
Eu vou passar bem rapidinho disso aqui, só para contextualizar qual que é essa situação da guerra Rússia e Ucrânia, o que ela ainda vai trazer de influência para a gente. No dia 21... Inclusive, só cortando aqui, já tem alguns comentários aqui, depois eu seleciono algumas questões aqui, na hora que você terminar e falar sobre o conflito. Perfeito, perfeito. Ô, João, nós começamos que horas? 7 horas, né? Não, 7h30, né? Eu falei 30 minutos até agora, então, né? Tem uns 30 minutos que a gente está no ar, isso. Então tem que acelerar aqui, porque eu não cheguei ainda na parte boa. Aí vou correr um pouco mais para depois eu desacelerar na parte boa. 21/2, aqui, gente, ó. Sempre que eu falar... Cadê meu mouse? Aqui. Sempre que eu falar Donbás, é esses dois vermelhinhos aqui. Donbás é uma região, é como quase um lençol freático. É uma água que passa ali embaixo de uma região no leste da Ucrânia e ela corta Donetsk e Luhansk. Então essa região aqui, em vez de falar Donetsk e Luhansk, que são duas regiões diferentes, a gente fala Donbás, que pega essas duas regiões. Essas regiões aqui, elas sempre tiveram separatistas. Ucranianos que se falavam russos. Olha, a gente está na Ucrânia, mas a gente prefere a Rússia. E líderes pedindo a independência deles ali. Então, no dia 21/2, o Putin começa a entrar por essa região. Não é considerado uma invasão ainda, porque essa região já estava pedindo independência. Mas aí no dia 24 ele entra com tudo ali na Ucrânia e começa os bombardeios. Eu vou passar rapidinho para a gente entender qual que é o pano de fundo dessa guerra. Bom, a guerra ela remonta desde antes da União Soviética. A Rússia ela é ela foi um império maior que a União Soviética, a mãe Rússia. Mas eu vou de 2004 para frente para encurtar o tempo. É um assunto que eu gosto tanto de falar, mas temos que encurtar o tempo. Até a Isadora coloca aqui que está interessante, não precisa adiantar, mas é só questão do tempo que a gente tem aqui, viu, Isadora? Realmente o assunto... Eu já tomei de farol baixo, já são 11 horas para mim. Isso que eu falei, você está eu falei no início, lembrando que o Ronaldo está falando diretamente de Londres, aí tem a questão do fuso, e também, como se diz, trabalhar no fuso é complicado, né, Ronaldo? Porque tem que trabalhar na madrugada para poder pegar os primeiros horários aqui do Brasil e assim por diante. Você trabalha mais, você acaba trabalhando mais, acorda mais cedo, dorme mais tarde. Trabalha 5 horas a mais, talvez. Bom, mas vamos lá. Rússia e Ucrânia, eu vou dar relação de 2004 para cá, para ficar mais recente. 2004, a Ucrânia é uma nação muito jovem, ela tem menos de 40 anos de independência, ela é muito grande e uma república muito nova. E aí, essa república, ela sempre vem vindo com dependências da Rússia ainda. O que aconteceu é que acabou a Segunda Guerra, a Rússia fala, olha, quem tem bomba atômica aí, da União Soviética, vai devolvendo para mim. E a Ucrânia fala, Nina, não. Lá atrás tinha uma promessa de eu me tornar independente e nunca me deixam independente, agora eu só devolvo bomba atômica se eu for independente. E aí o Putin, a Rússia fala, beleza, você vai ser independente. Como a Bielorrússia que tem lá o Lukashenko, que responde tudo o que a Rússia quer. Você vai ser independente, devolve para mim a bomba atômica. Em 2004, Viktor Yanukovych ganha as eleições, mas de forma fraudada. Ele é um cara que é a Rússia que bota ele lá. E aí os tribunais internacionais acompanham essa eleição e falam, não, realmente foi fraudado mesmo. Qualquer semelhança a partir de agora é mera coincidência, eu estou contando a história da Rússia e da Ucrânia. Bom, em 2004, Viktor Yanukovych ganha as eleições de uma forma fraudada. A oposição de Viktor Yanukovych veste laranja, tem cores laranja. E aí o povo vai para a rua com camisas laranjas. E aí dá o nome do que foi mundialmente conhecido como as revoltas laranjas. Pacíficas, ordeiras, o povo vai para a rua e diz, olha, os tribunais internacionais comprovaram, não é um tribunal da Ucrânia, um tribunal internacional comprovou que a eleição foi fraudada, que a Rússia botou esse cara aqui. Bom, tempos diferentes de mandatos, mas conseguem tirar Viktor Yanukovych. Vem Viktor Lukashenko, aqui em 2008. Viktor Lukashenko, que era oposição, assume, e uma das primeiras coisas que ele fala, eu quero entrar na OTAN. Eu preciso entrar na OTAN para tirar a Rússia da minha cola. E aí o Bush pega isso e fala, olha, vamos acelerar então a Ucrânia entrar para a OTAN.
Só que aí o Putin manda uma carta para o Bush. Olha, caro Bush, eu quero te informar que a Ucrânia não é 100% independente. O Bush pega isso e fala, não é? Bom, eu queria que ela fosse da OTAN, já que não pode ser, vou deixar isso um pouco guardado aqui. Em 2010, novas eleições, Viktor Yanukovych, que é o cara que fraudou, o cara que era comprovado ladrão, vence as eleições, só que dessa vez ele vence de forma justa. Os mesmos tribunais que foram lá e falaram, olha, esse cara roubou. Foram lá e falaram assim, não, dessa vez ele não roubou. Por incrível que pareça, o povo votou nele, sabe-se lá por quê. Que é o cara que ficou comprovado, que roubou a eleição lá atrás, que é um pau mandado do Putin, o povo votou nesse cara. Beleza. E aí o bloco europeu se aproxima da Ucrânia e fala, olha, a gente quer que você entre para o bloco da Europa. E o Yanukovych fala, não quero entrar não. E aí o povo se revolta, fala, não, aí não dá também. E aí é conhecido como Euromaidan, as revoltas. São revoltas truculentas, violentas, embate polícia e povo, sangue, morte. Em 2014 isso acontece. E aí esse cara é destituído do poder, ele sai da Ucrânia, a Rússia aproveita que a Ucrânia está desestruturada, invade e toma a Crimeia. E aí, em 2021, o Zelensky retoma esse processo de entrar na OTAN. Então, é o seguinte, gente, não é que é o Zelensky que fez, esse é um processo já antigo, que está lá atrás, e aí é muito mais uma responsabilidade dos Estados Unidos do que uma responsabilidade da Ucrânia em si, porque quando o Bush pegou, falou, vamos acelerar? Não dá. Engaveta. Obama também não deu muita ênfase em seguir isso daí, o Trump cagava para a OTAN, ele falava mal da OTAN o tempo todo, e aí vem o Biden e acelera isso de uma forma a qualquer custo. Não, bora acelerar, bora fazer isso acontecer. E aí estoura a guerra Rússia e Ucrânia. Bom, esses dois caras, quem fez a guerra durar o tanto que durou foi Putin e Biden, porque a Rússia não estava enfraquecida o tanto que os Estados Unidos queria, e a Rússia não estava com a imagem de vitória o quanto o Putin queria. Não vou acelerar um pouquinho mais aqui, não vou falar dessa parte, senão a gente não chega na soja e no milho. Aí o Putin, que está com a guerra durando até hoje, colocou 6 desejos. Olha, eu acabo com a guerra com 6 condições. Primeiro, eu quero a Ucrânia neutra, ela não vai aderir à OTAN. Depois, eu quero o desarmamento da Ucrânia. O que isso representa? Ela não vai ter polícia militar, ela não vai ter exército. Armamento que tem lá é da Rússia. A Rússia que vai botar exército lá, a Rússia que vai botar polícia lá. Ela não vai ter mais nada disso. Proteção à língua russa, porque a Ucrânia tinha 2 línguas oficiais, o ucraniano e o russo, são bem parecidos, difícil igual de entender aquilo, mas recentemente a Ucrânia declarou só o ucraniano como a principal língua e o russo como uma segunda língua. Quer acrescentar, Ferreira? Não, só que eles utilizam as 2 línguas, conforme você colocou, e deixou a Ucrânia colocou como sendo língua oficial somente o ucraniano. Quarto, a desnazificação, e aí esse aí foi um dos pontos até de maior tensão, porque o Zelensky é judeu, e o Zelensky tem parentes diretos, tios, avós, que foram para o campo de concentração da Alemanha, mas de fato a Ucrânia tem sim grupos nazistas, vai entender. A Crimeia, quinto desejo dele era ter a Crimeia oficializada, porque a Crimeia até hoje na ONU é considerada da Ucrânia, não da Rússia, embora a Crimeia era da Rússia, enfim, e depois Donbass. Esses eram os 6 desejos de Putin para acabar a guerra, ele não conseguiu nenhum desses, a guerra está continuando até hoje. E aí sempre que a gente não parou, gente, ainda tem, o mercado ainda sofre alguns efeitos. Por exemplo, a gente está vendo agora o trigo derreteu nos últimos dias por efeito da guerra. Os dois disseram, não, vamos dar uma oferta maior. Desculpa. O trigo ali no Mar Negro é uma influência, o milho, sobretudo, é uma influência, óleo de girassol ali no Mar Negro faz uma influência no óleo de soja. Então a guerra, ela faz uma influência pesada, sobretudo do ponto de vista logístico ali, porque é uma passagem muito importante para essa cadeia de algum desses produtos. Bom, aqui é o mapa da OTAN, a gente está vendo todo o azulzinho aqui, é a OTAN crescendo, a OTAN foi criada justamente para uma proteção contra a Rússia mesmo, depois que a União Soviética foi crescendo, eles inventaram a OTAN, e aqui a gente tem a Rússia, a mãe Rússia, olha o tamanho da Rússia. Ela é o maior país da Europa e o maior país da Ásia.
E se ela toma a Ucrânia, ela não é europeia, né? Ela estaria no coração da Europa se a Rússia toma a Ucrânia. E a Ucrânia é o maior país da Europa. Olha o tamanho aqui. A Turquia já entra mais ali no Oriente, né? E olha para vocês verem, conforme a OTAN vai se aproximando da Rússia. A Ucrânia, ela não tem mísseis de longo alcance. A Ucrânia só tem mísseis de curto alcance. Se a OTAN entra na Ucrânia, ela manda um míssil para a Rússia, ela atinge o coração de Moscou em menos de 9 minutos. Um míssil normal, sem ser um míssil hipersônico. Não dá tempo da Rússia se defender se a OTAN atacar a Rússia de dentro da Ucrânia. Inclusive os Estados Unidos, quando mandou mísseis para a Ucrânia agora, eles modificaram os mísseis, eram mísseis de longo alcance, eles modificaram os mísseis para não correr o risco da Ucrânia atacar a Rússia. Até hoje a Ucrânia nunca atacou a Rússia. Ela só está se defendendo. Se a Ucrânia ataca a Rússia, aí é bomba nuclear e o escambau. Só para esclarecer para vocês, a gente fala assim, a guerra nuclear é a terceira guerra mundial. Quando atacaram Hiroshima e Nagasaki, não foi a destruição do mundo, foi a destruição. Então a Ucrânia, a Rússia teria esse poder até de destruir, só que é uma destruição, não é controlada desse jeito que eu estou falando também. Ela pode fugir do controle, mas não necessariamente seria a destruição do mundo. Se a gente falar agora, a OTAN respondendo, enfim, vocês entenderam, acho que é a questão da coisa. Bom, a OTAN entrando, só entrando, aí já é briga de cachorro grande, né? Aí falaria. Eu lembro de uma discussão do Kim Jong-un e do Trump, e eu achei hilário. Muita quinta série, o Kim Jong-un falando assim, isso não é meme, isso é real. O discurso é esse mesmo. O Kim Jong-un com a maleta falando pro Trump, eu tenho um botão vermelho de bomba atômica. E a resposta do Trump maravilhosa, o meu botão é maior que o seu. A gente vê o presidente dos Estados Unidos dar uma resposta de menino de quinta série, assim, o meu é maior que o seu. Foi literalmente. Bom, aqui, esse seria o campo das discussões. Do campo de vista das commodities, aí aqui, gente, eu vou desacelerar um pouco, porque eu já vou afunilar, já criei o pano de fundo do que é o contexto que a gente está vivendo, vou afunilar para o nosso cenário do milho e da soja aqui, do que interessa para a gente mesmo na precificação. A base da economia da Rússia é de vender petróleo, é de vender gás natural, mais de 30% do seu PIB vem das exportações que eles fazem diretamente ali para a Europa, e a Rússia, ela está sofrendo os fortes golpes das sanções, das taxações, e agora o G7 se uniu ali, mais os seus aliados, para colocar em vigor aquela taxação de vender o petróleo russo com um teto máximo de $60 o barril. Por que isso? Primeiro, para o mundo comprar petróleo mais barato, e segundo, para enfraquecer o financiamento militar da Rússia. O petróleo barato, a Rússia ela não tem condição de financiar a guerra por mais 3 meses, ali de 2023, 4 meses agora considerando dezembro ainda. Se o petróleo vir abaixo de 60, a Rússia ela é obrigada a concordar com cessar-fogo. O que isso representaria? Volta da Ucrânia para as exportações de trigo, volta da Ucrânia para as exportações de óleo de girassol, volta da Ucrânia para as exportações de milho. Um dos principais fornecedores de milho para a China é a Ucrânia. Só agora a gente está falando da China comprar mais de 1 milhão de toneladas do Brasil no finalzinho da temporada, no apagar das luzes. O problema é que agora em janeiro o mar fica tão gelado na região dali que dificulta o acesso de navios, mas mesmo assim eles conseguem exportar. Essa linha que vocês estão vendo aí, o vermelho, é todo o preço abaixo de $100 o barril. A OPEP, ela não quer que isso aconteça. A OPEP tem como objetivo fazer o preço do petróleo ficar sempre acima de $100 o barril, que é essa linha verdinha onde vocês estão vendo. O petróleo agora está na casa de $77 o barril. Então aqui já dá para vocês terem uma noção, às vezes assim, para bom entendedor minha palavra basta, do que a gente tem aí de influência que pode impactar nas commodities. Eu vou seguir porque eu estou sentindo que talvez eu não vou conseguir condensar no tempo. Bom, o que pode ameaçar a Rússia, o que pode ameaçar esse acordo deles de vender petróleo da Rússia, vender até 60? China e Índia. A China e Índia podem se tornar os maiores compradores de petróleo da Rússia,
e aí jogar por terra esse plano do Ocidente de barrar o preço da Rússia. A Índia deu a mesma declaração que a China, falou, olha, não me importa com guerra, eu tenho compromisso de levar o preço mais barato para a população indiana. E se a Rússia for o preço mais barato, é de lá onde eu vou comprar. Eu não vou impor teto para ela, mas eu vou no mercado. E onde o mercado me oferecer menor preço, é onde eu vou comprar. E a Índia, ela é uma grande importadora de petróleo, porque as maiores refinarias do mundo estão lá. Não adianta você produzir se você não conseguir refinar. Petróleo bruto não faz nada com ele, você tem que refinar. Por isso que a gente viu o petróleo cair. O estoque dos Estados Unidos de petróleo está muito baixo, mas o estoque de gasolina está muito alto. O estoque de diesel está muito alto. Então não importa o estoque de petróleo está baixo, porque o que importa é diesel e gasolina. Se isso está bom, ok. E a Índia, ela não foi na política de energia renovável. China e Índia continuaram a construir refinarias. Lembra que eu falei que demora para construir refinaria? Eles não pararam, continuaram construindo. Então, China e Índia têm uma superpopulação, então eles têm potencial de comprar todo esse petróleo da Rússia, que a Europa dizer, não vou comprar mais. Eles não compravam antes, eles compravam tudo da Arábia Saudita. A China sempre comprou da Arábia Saudita, sempre da turma ali da OPEP. A Rússia não é OPEP, ela é o mais da OPEP, né? OPEP mais Rússia. Esse mais é de Rússia. Então, eles sempre compraram ali da OPEP e companhia, Estados Unidos e companhia, e aí agora China e Índia podem quebrar esse plano da Europa de acabar com a guerra. Então nós temos dois cenários. Se o preço do petróleo vai abaixo de 60, a guerra acaba no primeiro trimestre de 2023, do ano que vem, logo agora. Se o petróleo fica acima de 70, acima de 60, a guerra vai continuar porque ainda tem financiamento. Se a gente tivesse tempo, teve um assunto tão interessante que aconteceu hoje, a troca de presidiários ali, aquela jogadora de basquete contra aquele contrabandista russo nos Estados Unidos, enfim, eu não vou delongar, depois vocês olham na internet, porque muito assunto vai vir ainda desse conflito, Rússia e mundo. E aí, em paralelo a isso, a gente tem um outro conflito em seguida, que seria China e Taiwan. Não vou explicar o conflito, não vai dar tempo, mas só resumir para vocês que o Xi Jinping já falou que ele vai retomar Taiwan até 2025. Então, isso não é pagola, tá bom? Não é pagola, não preocupa que chinês vai tomar Taiwan. Taiwan era a China original. Só que eu fico tão querendo falar do assunto, às vezes eu vou deixar. Bom, em 79 o Nixon fez um acordo com Mao Tse Tung lá, e aí oficialmente o mundo reconhece Taiwan pertencente à China. Oficial na ONU, Taiwan é da China. Bom, depois, se alguém quiser bater esse papo, manda uma mensagem pra gente no Instagram, essas coisas, a gente delonga depois esses assuntos, o importante você saber que ele vai movimentar o mercado de soja, especificamente, vai bater. Taiwan é muito mais representativa do que a Ucrânia. Taiwan é 80%, mais de 90%, quase 90% do transporte de containers passa aqui pelo Estreito de Taiwan. Taiwan, ela sozinha é responsável por mais de 60% de todo o chip produzido no mundo. Só uma empresa, a TSMC, é responsável por mais de 50% de todo o chip produzido no mundo. Então, assim, China e Taiwan é um conflito muito maior. E aqui eu vou chegar, para a gente chegar no nosso mercado, para a gente entender o nosso cenário. O vídeo está correndo para vocês? Acredito que sim, pelo menos aqui para mim sim. Tá. O pessoal pode falar no chat aí se está correndo aí para vocês, mas acredito que está tudo bem. São imagens fortes, inclusive na China. Isso. O que está causando todo esse movimento no mercado de soja? Deixa eu até pedir aqui a nossa cotação para ver, não sei que horas que é agora Brasil, para ver se o noturno, Estados Unidos, né, nem Brasil, para ver, o noturno já está fechado. 20 aqui. O noturno da soja não está operando, mas a soja ela está querendo voltar para 15 dólares o bushel. Hã? 15 dólares o bushel, né? Querendo voltar. Está querendo voltar para os 15 dólares por bushel. Situação, a primeira situação é essa situação da China. Olhem para a China, preço de soja, olhem para a China. Primeiro, a gente tinha essas cenas. Na primeira cena, primeiro vídeo aqui, vocês estão vendo
os agentes chineses, esses Zé Gotinha aí, esses de branco, carregando o povo à força para os campos de quarentena. E aí, nesse vídeo do meio, vocês estão vendo os maiores. Olha o que a China construiu para ser campo de quarentena. Nesse terceiro vídeo aqui, vocês estão vendo o povo no meio da neve indo fazer teste de Covid. Estava assim todos os dias na China. Todos os dias, até que chegou um período insuportável. E aí começaram as ondas de protesto. Olha como é que são os protestos na China. Aqui vocês estão vendo, primeiro vídeo, cheio de pessoas na rua. No terceiro vídeo, vocês estão vendo como é que a polícia responde. A China não aceita protesto, é proibido protesto na China. Então, para vocês verem assim, o povo é proibido de protestar. Se ele for para a rua, ele vai apanhar. Olha esse vídeo, essa menina. O cara que estava filmando, vários vídeos assim, né? Leva bordoada também. Apanham mesmo, eles levam pro... São presos, né? Para prisão, exatamente, leva para prisão. Há relatos de tortura, esse tipo de coisa. É uma ditadura, né? Hã? É uma ditadura, né? É uma ditadura. E para você ver assim, tanto que chegou no nível insustentável do povo ir para a rua para enfrentar esse tipo de coisa que eles sabiam que ia acontecer. Há uma praça histórica na China, importante, chama Praça do Massacre alguma coisa, que foi quando o povo foi protestar e eles meteram bala mesmo, mataram, fuzilaram o povo na rua. E a China fez um compromisso de que nunca mais atiraria no povo, mas que ia bater, eles não fizeram esse compromisso. Veio essa onda de protestos e aí veio as flexibilizações. Eu vou passar para vocês as 3 principais flexibilizações da China que vão impactar o mercado. A primeira delas, vocês estão vendo o vídeo aí, o povo mostrando o QR Code. Eles têm esse QR Code vermelho, amarelo e verde, né? Se você está num lugar, e aí esse lugar foi dito assim, esse lugar que você está, teve um contaminado aí, automaticamente seu QR Code fica vermelho. Você não pode sair de lá. Você tem que ficar lá onde encontrou ou ir para um campo de quarentena. Eles vão abolir isso daí, vão flexibilizar os QR Codes, não vai ter mais esse tipo de coisa. O segundo vídeo que vocês estão vendo é um cara que um chinês, que deu teste positivo e estava em casa. Eles vão lá, tiram a pessoa de casa, arranca de casa à força para ir para poder para o campo de quarentena. Agora não vai ter mais isso, agora pode fazer quarentena em casa. E o terceiro é que eles não vão mais fazer lockdowns de cidades inteiras. Então esses 3, não vai mais ter o QR Code desse jeito que está sendo, vai ser mais flexibilizado, vai poder fazer quarentena em casa e não vai ter mais lockdowns de cidades inteiras. Gente, cidade na China tem cidade com 20 milhões de habitantes, cidade com 18 milhões de habitantes. Então se fala em lockdown de um estado quase brasileiro, em uma cidade enorme, né? Então não vai ter mais. Isso agradou muito o mercado. As imagens que a gente está tendo agora, eu ri muito, que eles não estavam vacinando os idosos. E aí os Estados Unidos falou para a China, vacina os idosos e para com esse negócio de Covid-0. Aí os idosos não queriam vacinar. Aí os agentes, cada um pegando no braço, no pé de um idoso e levando para vacinar. Tudo lá é obrigatório. Não vai vacinar, não é obrigatório não vacinar. Vai vacinar, é obrigatório vacinar. Isso daí quis levar a soja para $15 o bushel. Bom, cenário da China, estou falando de China aqui ainda. A gente tem as exportações semanais, esse aqui é o material que a gente manda toda quinta-feira, e a gente tem aqui o principal comprador dessa semana, essa divulgação é de hoje. A China essa semana comprou quase 900 mil toneladas de soja americana. O que isso está dizendo? Olha, foi só anunciar a flexibilização de Covid, eles já estão voltando para o mercado comprar grandes volumes. Então a China, o apetite da China eleva o preço das cotações. A China é o motor do mundo, querendo a gente ou não querendo. E aí a gente está vendo o seguinte, a China está vindo para o Brasil comprar milho. E é histórico, a primeira vez que acontece, olha aí esse desenho do line-up. Isso aqui a gente manda para vocês também. Aqui está as compras da China em dezembro. Bom, dezembro acabou de começar, não está fechado ainda, esses números podem mudar. Está nomeado para a China 1.200.000 toneladas de milho e 800 mil toneladas de soja. É a primeira vez, nunca aconteceu, a China está vindo no Brasil comprar mais milho do que soja. Olha o que está nomeado para dezembro, o milho. 7 milhões de toneladas. Vou voltar aqui para vocês verem.
O pretinho aqui, ó, é a média das exportações brasileiras de milho. Em dezembro, a nossa média é 4 milhões de toneladas. Olha essa linha vermelha das exportações de milho de 2022. Olha o nosso agosto. Esse verde aqui que vocês estão vendo é o 2016. Já foi. 2016 foi o ano da quebra, ele começou uma dinâmica bem diferente primeiro e segundo semestre. 2019, que é esse verdinho, eu não devia ter colocado os dois verdes, mas 2019, que é esse verdinho mais fraco aqui, foi o nosso ano áureo, o ano dourado, o ano que nós mais exportamos milho. Recorde de 2019, não, não. O recorde foi 2019. Olha a linha vermelha. É de quebrar. Oi? Tendência de quebrar e partimos esse ano o seu recorde? Essa linha vermelha está passando a 19 e a tendência nossa é, nesse ano, quebrar o recorde de 2019. E olha que desenho interessante esse vermelho aqui. Exportamos em agosto, recorde dos recordes, agosto. Todos os anos, todos os meses a gente veio aqui de abril em diante já bem, só ficamos abaixo de 2019. Agosto, recorde dos recordes. Setembro, recorde dos recordes. E aí, que setembro caiu, o que você espera? Não, outubro para frente vai continuar caindo. Você não exporta milho tanto assim. Milho, é natural, ele faz o pico dele a partir ali de julho até setembro e depois ele começa a cair. A gente teve um novo pico de outubro. Outubro, recorde do recorde das exportações. Novembro, olha esse novembro de 2022, distante de todos os novembros dos outros anos. O outubro de 2022 distante de todos os outubros dos outros anos. Agora imagina dezembro vir para cá. Previsto para dezembro, só joga lá para o próximo slide. 7 milhões de toneladas, 7,5. Então, todas as características de romper esse recorde agora esse ano. Né? Esse ano. Por que isso? Esse cenário que eu estou contando para vocês, a guerra Rússia e Ucrânia, o cara que precisa comprar milho, ele não vai apostar se vai abrir o mercado lá. Peraí, eu compro de onde? Eu compro da Ucrânia. Estão metendo bomba lá. Peraí, para mandar navio para lá? Não, a seguradora ora faz seguro, ora não faz. E quando faz, o seguro é caro. O frete está estressado. Mandaram um navio para lá em fevereiro, 16 navios ficaram mais de 5 meses parados, esperando sair. Então, assim, o cara vai, peraí, eu vou evitar essa rota, óbvio. Onde que tem milho que posso buscar? Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos está ruim de exportação porque o clima está ruim, o rio está baixo, não tem como as barcaças passarem por lá. Vamos para o Brasil. Mas por quê? Você está falando isso aí e o preço do milho só vai caindo. A gente está vendo o preço do milho cair. O mercado físico só vai responder isso daí quando fechar as exportações que fecham em janeiro, não fecha em dezembro. Fecha em janeiro. Então, até janeiro, a gente deve ter um mercado de milho lateralizado. O mercado físico de milho, ele sempre espera as exportações para ver se alguma trade devolve alguma coisa. A trade devolve para quem? Para os grandes players, para as grandes granjas. Eu não vou falar nome, mas vou falar grandes granjas, vocês já sabem quem são, que sempre esperam ali para comprar da mão das trades. Esse ano não vai acontecer isso. Então, eles vão vir para o mercado com grande apetite. Mas isso não vai ser sentido ainda nessa temporada. A gente vai ter as exportações fechando para depois sentir esse reflexo de alta no milho. A gente está vendo o milho caindo, despencando, lateralizando. Vai ser assim até o final por causa desse quadro de oferta e demanda que a gente tem aí. Eu vou acelerar um pouco mais que eu já estou com o tempo estourado, né? Eu já... 54 minutos aproximadamente de... Ô, gente, eu vou pedir mil perdões para vocês por eu não ter conseguido resumir mais aqui. Eu espero que a gente não tenha perdido muita audiência. Não, pessoal, pelo contrário, o pessoal está aqui elogiando, viu? Alguns fizeram perguntas que realmente a gente não vai conseguir até responder aqui. Tem o Juliano aqui, o Diego, até colocou a questão do piso da Rússia que quer colocar no seu próprio petróleo, como é que isso pode impactar no milho e na soja. São N questões, tá? E até foi bacana essa movimentação que tu fez agora, que depois eu vou mostrar como isso funciona dentro do Leônidas também, que é justamente isso, o teu racional em relação a chegar à questão do milho, pessoal, vocês estão vendo na prática, basicamente, como é que se ajuda, como é que a Royal Rural vai ajudá-los a tomar uma certa decisão. Você está vendo, então, que o volume de exportações, que é um dado que eles estão compilando lá e soltando todas as quinta-feiras, hoje, inclusive, tá? Você vai analisar isso, depois você puxa o line-up, e isso pode te ajudar a tomar uma decisão em relação, tem o milho estocado, é hora de vender, aguardo, como é que eu tomo essa decisão? E é justamente aí que o pessoal da Royal consegue apoiá-los, porque o time deles está coletando todos esses dados aí,
que realmente é muito bacana, é muito interessante, porque tem diariamente alguém por conta dioturnamente, eu digo, capturando essas informações, compilando para que vocês possam utilizar da melhor maneira possível e no momento correto. Então, eu sei que o tempo de todo mundo é escasso e a quantidade de informações, né, Ronaldo, é gigante. Eu usei isso na nossa live na terça. Não adianta isso aí, essas informações aí, elas estão disponíveis? Você vai conseguir uma aqui, uma outra acolá, vai demorar a pegar um dado. Essa semana agora, até passada, teve uma amiga minha, economista, também minha formação é economista, a gente já lecionou, inclusive, e ela me pediu uns dados de soja, de milho lá, precisava da demanda com a inversa exportação, etc e tal. Aí ela foi ao mercado, acho que ela precisava do material rápido, e ela me pediu o help. Uhum. Eu achei que era fácil de conseguir. A informação está lá, mas você vai ter que acessar uns 5 quilhões de sites, pedir uma informação, às vezes pegar, montar uma planilha. Isso toma tempo, gente. E o tempo nosso é escasso, tá? Então, uma vantagem de uma consultoria de mercado reside justamente nisso. Quero informação de exportação? Cara, lá no Leondas, me recorde o número, Ronaldo. 8. O 8. Pediu o 8, quero ver posição. Perfeito. Quero o line-up, se não me engano, acho que é o 4. 4. Exatamente. Então, daqui a pouco eu mostro aqui ao vivo e a cores para vocês como isso funciona, tá? É isso aí. Então esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, ele na consultoria ele é diário, né? Vai em áudio, vai esses informativos aqui, a gente tenta até mastigar mais até para ficar, porque o mercado é dinâmico demais, e se mudar a gente já manda o aviso na hora também. E aí olha para vocês verem aqui a dinâmica da soja, esse vermelhinho aqui é a soja. Colocando, aí justamente está perguntando, a Heloísa pergunta a tendência da soja, tá? Então, Perfeito. É justamente que a gente vai entrar agora, o movimento aí acho que ajuda também. Perfeito. A soja, querendo voltar ali para os 15 dólares o bushel, mas mesmo assim a gente não está vendo reflexo disso no preço físico. Olha só as exportações da soja. Isso aqui mostra para a gente um cenário. Concorrência, competição. Por que a nossa soja 2022 não está tão bem quanto a soja de 2021, sendo que a China chegou a parar para esperar o Brasil? Bom, justamente a China sentiu que se o Brasil tem algum problema, ela vai ter problema. Então ela começou já a encontrar outros fornecedores. E um dos nossos principais fornecedores, a Argentina. Já vou chegar nela aqui, porque amanhã, 2 horas da tarde, a gente tem relatório de oferta e demanda. Esses são os números aqui da soja, esse quadro mais clarinho. Os números para a gente ter com atenção. A soja dos Estados Unidos, 118 milhões de toneladas. A soja Brasil, 152 milhões de toneladas. Argentina, 49 milhões de toneladas. E a produção mundial, 390 milhões de toneladas. O que vai vir para a soja? Os Estados Unidos está esperando que venha um pouquinho maior. Para o Brasil, se espera que mesmo com as dificuldades climáticas que a gente está enfrentando em alguns lugares, que o USDA aumente. Com a Argentina, está tendo grandes problemas por lá. E aí, vou fazer só um breve comentário para a gente avançar. Eu falo isso muito para cliente, mas não faz sentido, os caras, a gente está vendo aqui no Brasil, como é que eles vão aumentar a produção? Eu falo, olha, o nosso trabalho, a gente sabe que está tendo problema em algum lugar ou em outras, até generalizado, mas a gente tem que antecipar o que o mercado vai enxergar. O mercado vai enxergar uma informação falsa, ele vai reagir a essa informação falsa. Então a gente tem que estar protegido para isso. Se a informação for falsa, ela vai ser revelada no momento da colheita. Lá na colheita, o mercado vai ver, porra, eu errei, hein? Poxa, eu errei e não, o Brasil não produziu isso tudo que ele falou que ia produzir. E ele vai corrigir e vai devolver os movimentos que ele entregou por causa da informação falsa. Mas a gente tem... Pode falar, João. Não, só complementando. Essa aí, salvo engano, de qual relatório? É do Toro? Essa é o 9. É a oferta e demanda do USDA. Oferta e demanda. E aí a gente sempre pede, eu sempre falo para o pessoal, pede o 9 lá no nosso relatório. A gente está falando 9, depois o Ferreira mostra, no WhatsApp você pede o 9 e recebe. Sempre que tem relatório, pede o 9 antes, para você ver como é que estão os números, para você não ser pego de surpresa na hora que eles atualizarem. E a situação da Argentina. Isso aqui também a gente oferece, uma parceria nossa com a Rural Clima, vai ter clima para todos os estados, tem clima para todos os estados do Brasil, para alguns municípios, que alguns clientes nossos pedem para município específico. Olha a previsão de clima para a Argentina, para bater aqui perto de 50 graus.
Eu estou falando de agora, ó, 7 de dezembro, 10 de dezembro, isso aqui é Clima atualizado. de deserto. Em pleno meio-dia no deserto. Imagina, na Argentina, e a Argentina é a principal produtora de farelo e principal produtora de óleo. Então, a China e a Argentina, somados, querem levar a soja para 15 dólares o bushel. Isso quer dizer que vai melhorar o preço físico da soja no Brasil? Não, porque o nosso prêmio está concorrendo muito. A Argentina lançou a soja peso, 230, super atrativo comprar soja da Argentina. Os Estados Unidos começou a vender soja futura mais barata para compensar as vendas por causa da dificuldade de frete. E a China vai para esses mercados, está indo para o mercado americano e está indo para o mercado da Argentina. Então, por mais que a gente veja alta em Chicago, não quer dizer alta no preço físico por causa do prêmio. E, por fim, por causa, eu não vou falar disso aqui, porque vou falar do dólar, não vai dar tempo. No dólar tem um gráfico parecido, um sinal parecido. Justamente por causa do dólar. O dólar é que ele vai ser o responsável pelo preço da soja no Brasil. Chicago quer buscar esses 15, não estou dizendo que vai passar, porque essa leitura ela tem que ser dia a dia. A gente está lendo agora que ele vai querer bater ali perto dos. Na verdade, é porque a gente está falando no webinar aqui para vocês, não dá a impressão de assertividade, porque a gente já está falando disso, eu estou pegando para ver a cotação aqui, quando a soja estava perto dos 13. Quando a soja ali estava 14, quase perto dos 13, da casa dos 13,80, 13,90, a gente estava dizendo, olha, essa soja está querendo voltar para os 15. Agora ela pode dizer que a gente já acertou, porque ela já está beirando ali nos 15 de novo. E o que vai determinar o preço da soja no mercado físico? Esse rapaz aí, o dólar. E aproveitando, falando dólar, acabamos de soltar uma enquete aí para vocês participarem, vão lá votar para a gente ver qual que é o feeling de vocês em relação ao valor de dólar, tá? Então nós soltamos ali 4 faixas de preço para a gente interagir aqui um pouco, tá? E daqui a pouco eu te falo o resultado aí, Ronaldo. Tá bacana. Beleza, então. Perfeito. Bom, para o dólar, para a gente saber que rumo que vai o dólar, o que vai pesar mais? Obviamente as inflações mundo afora vão continuar influenciando. Olha a inflação da Argentina agora. Inflação divulgada do mês 10, 88%. A Turquia está com inflação 84,39%. Era a pior inflação, a Argentina conseguiu passar. O Brasil está aqui, já teve, eu acompanho esse gráfico aqui todo dia, a gente já teve aqui, ó, pessoal, atrás de Argentina e Turquia, a gente já foi o terceiro pior. Agora a gente está bem aqui em cima, com 6,47. Inflação, mundo afora, não estou falando só Brasil, e juros do mundo. Olha os juros da Argentina, olha o Brasil aqui, o segundo maior juros desse bloco aí. Só uma dúvida, Ronaldo, juro real campeões, né? Exatamente. E aí, mais influente do que todos, os juros americanos, que está aí na casa de 4%. Dia 13, dia 14, agora tem reunião do FONC, que eles devem jogar para 4,05, 4,5. E aí. E até depois que você falar sobre o FONC, aí já tem uma pergunta aqui do Diego, que eu acho que vai ser bacana, que encaixa justamente com esse slide aí também. Pode mandar, se quiser. Ele falou se o ciclo de alta dos juros do FED vai impactar no preço da soja. Impacta porque a soja ela tem um peso especulativo muito grande de fundo. E sempre que o juro sobe, as commodities, o pessoal sai das commodities e vai para a proteção, o ativo mais seguro do mundo. Exatamente, o tesouro e dólar, né? Os ativos seguros ali, o maior deles é o tesouro, é o T10, e depois vem dólar e ouro ali. Mas o ponto atrativo de juros geralmente derruba preço de soja. Só que agora descolou um pouco por causa desse cenário da China que eu mostrei para vocês. O apetite chinês vai mandar mais do que qualquer outra coisa a partir de agora. E o clima na Argentina também é um peso mais, é uma influência maior. Essas divulgações de juros, elas tendem a influenciar momentaneamente, não criar tendência. Mas, para falar da tendência do dólar, é mais importante olhar para esse gráfico aqui. Eu estou falando do gráfico, mas para esse assunto, ficar de olho no que o Fed vai fazer para os juros dos Estados Unidos. E olha aqui os juros brasileiros, olha a nossa taxa Selic. Esse quadradinho aí, esse retângulo, para mim é o ano dourado. Eu estou muito arrependido de não ter comprado o mundo quando estava com juros de 2%. E eu acho que nunca mais a gente volta no Brasil a ter juros de 2%. Esse é o meu maior pesar de ser brasileiro. É de saber que a gente vai ter que caminhar com juros altos.
e esse novo governo, provavelmente amanhã a gente vai ter o anúncio do Haddad como ministro da Fazenda, esquece juros baixos. Esses juros andando, a gente está vendo ele desde junho, ele andando aqui nos 13,75, isso era esperado que ele fosse fazer esses voos até pelo menos o primeiro trimestre do ano que vem, mas do segundo trimestre em diante ele já começar a baixar. Agora a minha esperança está muito pouca, eu estou achando que esse juros vai ficar alto assim durante muito tempo. Já teve, inclusive ontem eles mantiveram, né, a taxa 13,75, mas acho que com recado a ata sai na terça, se não me engano, né, Ronaldo? A ata sai depois, mas já deu uma dica. Mas já deu uma sinalização dali de que a irresponsabilidade fiscal pode ser com que ele tenha o efeito de cauda aí para ele poder, talvez tenha que dar mais uma alta, sendo que o mercado já está precificando uma queda. É, uma pena. Esse gráfico aí, esse quadradinho sempre vai me assombrar de eu não ter feito o que eu sempre achei que ia voltar. E a gente está vendo a taxa de juros, ó. Fernando Henrique, bom, eu vou correr com isso daqui, porque tinha tanta coisa para falar e eu já estou estourado dessa. Mas a gente está vendo o governo Bolsonaro 2020, ele leva a taxa de juros para 2%. Os juros mais baixos a gente tem, obviamente, no governo Bolsonaro. O governo Temer também começa a fazer isso. O Bolsonaro só conseguiu fazer isso, na verdade, porque foi um trabalho que o Temer começou. Se o Temer não tivesse, se o Congresso não tivesse derrubado a doida da Dilma e o Temer não tivesse começado as reformas, não conseguiria deixar o Paulo Guedes fazer isso. Enfim, vai ser difícil repetir isso. Mas a gente tem uma inflação entregando agora na casa de 6%, a gente ainda precisa da divulgação do último número. A menor inflação que nós tivemos na história da Sexta República foi com o Temer e foi com o Fernando Henrique. Não sei se volta para isso, nesse ano de 2023 acredito que não, e aí isso faz o dólar continuar pressionado por causa dessa inflação. Bom, vou passar rapidinho por isso aqui, rapidinho mesmo, que já está no meu final, Ferreira, já para te devolver. O que eu quero falar agora, para a gente encerrar, é sobre o que esperar dessas movimentações que vão bater no câmbio por causa do cenário político. Lula não assumiu ainda, ele vai ser titulado, diplomado no dia 12, mas ele a mídia já trata como se ele já fosse o presidente. Por causa também da ausência do presidente Bolsonaro, dá essa brecha para que a oposição tramite como se já estivesse no poder. Mas o que a gente está vendo aí nessa foto é que, bom, eu não estou colocando aqui nada de urna, estou trabalhando com os dados. Questionar a urna, se a urna é boa, se a urna é ruim, se a eleição foi certa ou foi errada, eu vou deixar essa discussão para a gente ter numa outra hora, porque a gente não vai ter tempo aqui agora. Vamos tratar esses números aí como sendo números reais, tá? Não foi uma eleição fácil para nenhum dos dois lados. Bolsonaro teve que se defender de oposição e de até aliados. A Carla Zambelli me aparece na última semana com a arma apontada para um cara no meio da rua, o doido do Roberto Jefferson me atira um monte de granada e fuzil. Enfim, foi uma das campanhas marcantes da história do Brasil. Mas isso mostra, esses números, que não foi uma maioria esmagadora. Lula não tem o apoio da maioria esmagadora da população. 60 milhões de votos contra 58, é quase que um empate, 49% versus 50%. E a gente vê um Brasil rasgado. Vermelho é onde o Lula teve maior índice de votos, azul onde o Bolsonaro teve o maior índice de votos. É um Brasil continental, um país muito grande, extremamente dividido do ponto de vista ideológico. E o que nós temos, a história da Sexta República. Olhem para os vices. Vice-presidente chama atenção. Sexta República é denominado aquilo que é pego depois da ditadura militar. A ditadura militar acaba ali, 15 de 85 começa a Sexta República, Tancredo Neves é eleito, mas antes de tomar posse ele morre, e quem assume? O vice, Zé Sarney. O Sarney tem ali 5 anos, um tempo diferente de estar no poder, sai do poder, não consegue... Gente, a ditadura militar deixou uma inflação de 4.000%. Uma inflação de 4.000% ao ano. Sarney não consegue resolver essa inflação. Aí vem o Collor, aí dentro do Collor ele também não consegue resolver esse problema, ele vai tomando decisões que pioram do ponto de vista de popularidade, congelar a poupança, e aí o povo vê, peraí, se esse cara continuar do jeito que tá, já tá ruim. Quem diz que não pode piorar, o Collor vem e piora.
Collor é impeachmentado, quem assume? O vice. José Sarney não foi presidente, ele foi vice e se tornou presidente. Itamar Franco não foi presidente, foi vice e foi presidente. O Itamar Franco, o que ele faz? Ele chama o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda. Fernando Henrique, vem ser ministro da Fazenda que eu preciso corrigir essa inflação da ditadura. E aí o Fernando Henrique lança o Plano Real. Lança o Plano Real, aí ele concorre à eleição e é reeleito. Então, desde o Fernando Henrique Cardoso, todo presidente é reeleito. Depois vem o Lula, é reeleito, depois vem a Dilma, é reeleita, e aí o Temer assume, depois do impeachment da Dilma, e Bolsonaro agora quebrou essa sequência, que é o primeiro presidente desde o FHC a não ser reeleito. Bom, isso aqui é uma pesquisa de padrão das eleições, não dá tempo de falar, interessantíssimo isso daí, mas não vai dar tempo da gente falar. O que a gente espera agora desse cenário? Lembra de 2018, quando Lula estava de alvo na Lava Jato? Quando o Lula se tornou inelegível, o dólar estourou. Porque era uma figura muito popular e representava a crise da instituição dos poderes brasileiros, um ex-presidente ser preso. Bolsonaro está lutando a mesma batalha a partir de agora. Isso vai entrar no cenário do mercado. A partir de 1º de janeiro, ele entra em processos automaticamente. Ele entra em processos de primeira instância. Bolsonaro tem 30 anos de vida pública, de vida parlamentar, 30 anos de foro privilegiado. 30 anos, ele pode falar aquilo que vem na cabeça, ele pode falar, seja correto ou seja errado. Acho que até tem um efeito psicológico na pessoa, porque tem 30 anos que eu venho sendo intocável, porque ele tem foro privilegiado. É a prerrogativa de ser um deputado federal. Você poder falar aquilo que você realmente pensa. Você é defendido por lei, você é amparado por lei. Então, ele como presidente agora, gente, 30 anos é uma vida, sabe? 30 anos é um adulto, é uma pessoa adulta. Então, assim, ele já perdeu essa referência de ser um cidadão comum, um civil comum, porque ele sempre foi blindado pela lei, pela Constituição. É a primeira vez em 30 anos que ele vai entrar para a justiça comum, em processo de primeira instância. Os processos que ele vai enfrentar em janeiro: divulgação de notícias falsas sobre a vacina contra a Covid-19. Esses títulos não sou eu que dei, não. É o nome do inquérito. É o inquérito 488, tá aí o nome se vocês quiserem procurar depois. É o título do inquérito. Segundo, é sobre o vazamento de dados sigilosos sobre ataque ao TSE. Inquérito das fake news sobre ataque e notícias falsas contra ministros do STF, sobre interferência na Polícia Federal, e apurações que não foram arquivadas, elas podem se tornar investigação de novo da Polícia Federal ou do Ministério Público. E atualmente ele tem 2 apurações que não foram arquivadas em andamento. Primeiro, incitação a crime por incentivar aglomeração e não uso de máscara. Depois, falsificação de documento particular, por ter apresentado uma falsificação como sendo um documento oficial do Tribunal de Contas da União, que provaria ter excesso na contabilização de mortes por Covid. A luta do Bolsonaro agora é para não ser preso. Vou falar do ponto de vista de mercado. Se ele for preso, o mercado vai responder? Vai. Se ele for preso, o mercado vai sentir, porque foi assim quando o Lula foi preso. O mercado sentiu, o dólar estourou. O que os parlamentares esperavam? Que o Bolsonaro se tornasse o líder da oposição. E até estavam se cogitando ele ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, para ele ganhar, empurrando com a barriga esses inquéritos aí, e ganhar foro de novo. Ele precisava de qualquer jeito ganhar. Por isso que o Moro foi senador. E eles estão tentando caçar o mandato do Moro agora. O Dallagnol foi senador, porque esses caras não tinham outra alternativa. Ou eles tinham foro privilegiado, ou eles iriam ser presos. Primeiro Moro, Dallagnol, e o Bolsonaro está nessa lista aí. Estou falando para vocês aqui, não é teoria de conspiração, é dado. Isso aqui é uma análise técnica, tá, gente? Então o Bolsonaro está lutando essa luta agora, ele está nesse embate. Por isso que está sumido, não é essa figura de liderança que o pessoal esperava que ele fosse, porque ele tem que saber o que ele vai fazer. Estão vendo o que estão fazendo com o Trump, é a mesma coisa. O FBI foi na casa do Trump, revirou tudo, e o Trump pode ser preso ainda. Então, está correndo esses negócios todos, então. E o dólar é essa eletrocardiograma que vocês estão vendo aí, ó. Desde a pandemia, bateu aqui, acima de R$5, agora está na casa de 5,21, fechou ali perto, fechou nisso. Esse é o canal. Tá vendo aqui
esse espacinho mais curto aqui, ele está vindo aqui em cima, bate no 5,30, volta, vai no máximo 5,15, mas acaba fechando aqui dentro da linha dos 5,20. O dólar tem muita coisa para responder. No cenário internacional, foi isso que eu falei para vocês dos juros. No cenário interno, esse âmbito político que a gente está vendo, PEC, responsabilidade fiscal, amanhã vai ter um movimento no câmbio, dia 12 também deve ter. Todo final de relatório a gente divulga essa tendência. A tendência da semana e a tendência do mês. Essa é a tendência para o dólar. Na semana, ser uma tendência neutra. Está acabando a semana, né? Só tem amanhã. Para o mês, uma tendência de alta. O que é isso? Ele tem 4 tendências de alta, 4 tendências de baixa, 8 tendências neutras e 13 tendências de alta. Baseado no quê? Baseado em indicadores de gráfico. A gente tem aqui osciladores, pivôs e aqui médias móveis. Eu sempre gosto de colocar o indicador técnico. O que é um indicador técnico? Ele ignora o fundamento. Não é nada baseado em fundamento, é só baseado no gráfico. É um robozinho que lê gráfico. O gráfico fez isso hoje, fez isso amanhã. A tendência do gráfico é subir ou cair. É um indicador técnico. Ele faz esse apontamento gráfico. Mas, quando a gente fala de commodity, e dólar é uma commodity, o fundamento não pode ser ignorado. Porque o que é o fundamento? Um clima, por exemplo, o gráfico pode apontar queda, mas aí o mapa climático mudou. O gráfico vai ser. O gráfico vai ter que responder e a tendência do gráfico vai mudar. Então, o que a Royal faz? A gente traz todo esse apanhado de fundamento, que é esse bate-papo que eu estou tendo com vocês aqui, junto com a leitura do gráfico. E a gente olha, peraí, o gráfico não é o gráfico que tem que olhar agora tem que olhar o fundamento. Não, peraí, está vazio de fundamento. Todos os grandes eventos já foram precificados. Vamos ter que olhar para o gráfico a partir de agora e a gente tem que ter a capacidade de fazer essas duas leituras. Me desculpa, por favor, me desculpa se eu acabei avançando, é porque é muito conteúdo. Eu expliquei tudo porque eu queria realmente dar para vocês a noção de tendência da soja, do milho e do dólar. Eu imagino que eu tenha falado, acho que eu falei realmente o que eu imagino, para onde os preços vão. Sem ficar, eu não quero passar pano, falar de fato mesmo o que vai acontecer. Acredito que eu tenha conseguido fazer isso, mas peço 1000 desculpas que eu gastei tanto tempo assim para fazer isso. Tranquilo, Ronaldo. O pessoal até pergunta aqui sobre o café, Isadora, colocando, alguém já tinha colocado, realmente aqui o foco da consultoria, inclusive até a especialidade da casa da Royal Rural, não só o Ronaldo, porque por trás dele trabalha todo um time que, para poder montar essas apresentações aqui, com certeza vocês não têm noção, é muita gente, muita informação sendo colocada, tá bom? E é isso, tá? Inclusive esse aí acho que é do touro versus urso, né, Ronaldo? Exatamente, esse é o relatório touro versus urso. Isso, exatamente, que é o relatório que a gente vai disponibilizar, tá, pessoal? Lembrando aqui os recados, fiquem até o fim, a gente vai fazer aqui o sorteio dos brindes aqui da Seacom, tá? E a gente vai disponibilizar daqui a pouco. Só para te dar uma noção, Ronaldo, aqui foi o pessoal agradecendo aqui, inclusive falando que muito parabéns aí pela exposição, tá, pessoal? Falta e marca a gente no Instagram, gente. Nós gostamos disso. Exatamente. Marca a gente lá no @royal.rural. Fala aí que estava participando da live aí e @Seacom-oficial. Fala que vocês estavam participando aqui desse nosso webinar, tá? E a pesquisa que a gente soltou aqui do dólar, tá? Qual a expectativa em relação ao preço do dólar? Abaixo de 5, 2%, tá? Entre 5,15 e 5,30, 63%. Acima de 5,50, 31%, e acima de 6, 2%. A maioria no canal do 15 e do 30. Exatamente, 63%. Tá? Eu estou nessa. Exato. Então, aí, já respondendo claro e diretamente, é justamente nesse canal aí que inclusive vem ali, né? Está ali naquela média móvel ali de 200 períodos, a linha vermelha ali da análise gráfica ajuda bastante a fazer isso aí, tá? Pessoal, então, rapidamente aqui, tá? Eu já vou fazer o seguinte, tá? Eu já vou colocar aqui o touro versus urso, tá? Para quem não sabe, rapidamente, Ronaldo, por que touro e por que urso? Que tem muita gente que às vezes não sabe o porquê disso. O touro... Já estou disponibilizando, pessoal. Legal. Soja eu acabei de colocar, tá? Fica disponível para vocês. Colocando do milho. E nesse momento eu vou colocar o do dólar. Enquanto você explica rapidamente por que esse título e por que ele é tão importante esse relatório que, inclusive, a gente está disponibilizando aqui para a audiência. E vocês que estão recebendo o relatório, falam assim, eu não gostei desse analista aí não gostei do jeito que ele lê as coisas. Não sou eu só não, tem uma equipe lá na Royal, e assim, uma equipe que eu estou bem orgulhoso dessa equipe, viu?
pessoal vai na frente da notícia, antecipa e olha, ó, isso aqui vai. Às vezes a mídia fala, a mídia do agro, tá pregando um monte de coisa, o pessoal já fala, não, olha, chegou essa notícia aqui de uma fonte. É uma equipe muito. Não é porque é um orgulho. A gente tem que falar, né, de coisas que dá glória a quem tem glória, né? É uma equipe que realmente tá bem à frente do movimento. O touro, ele é baixinho, ele ataca jogando para cima. Quando o touro ataca, ele dá uma chifrada e joga para cima. Então ele é o comprador, porque ele é o movimento de compra, porque sobe. Você compra, você quer que sobe o preço, né? Para você vender caro. Então você comprou, o touro sobe, o touro ataca para cima. E o urso, ele levanta e bate com a patada jogando para baixo. Então, o urso é o fundamento de baixa. Quando a gente fala, hoje o mercado está urso, porque está tudo caindo, porque o urso deu uma patada e jogou para baixo. Tem um mito que o pessoal fala assim, o touro que é legal, né? O touro que é bom. Por que o touro que é bom? Porque é muito baseado no mercado de Ibovespa, mercado de ações. Você compra uma ação, você não quer que a ação caia, você quer que ela suba. Então, eu comprei Petrobras, eu quero que a Petrobras suba. Então, você não quer, por isso que o pessoal acha o urso ruim. Mas nas commodities não é bem assim. Você faz mais dinheiro no urso do que no touro. Eu ganhei muito mais dinheiro operando milho, vendendo do que comprando. Mas aí você vai ficar torcendo para o negócio desvalorizar. Não tem sentimento. Você não vai torcer para nada. Você vai antecipar o mercado. Peraí, o desenho que está aqui é para queda, então vende. E a gente tem um cliente que é produtor que eu gosto muito desse, virou um amigo. E ele falou, Naldo, eu opero bolsa. E eu nunca operei vendido, porque eu sou produtor. Eu não quero que caia. Só quer que sobe, né? Eu só quero que sobe. E sempre perdi muito dinheiro. E aí, quando eu comecei com vocês, eu passei a operar vendido. E ganhar dinheiro. E aí, esse produtor gosta de especular. Não é o hedge. Porque o hedge é o seguinte, você vai proteger. Você não vai ganhar. O objetivo não é especular. O objetivo é proteger. Vou continuar produzindo, porém eu vou lá e faço uma proteção se a tendência gráfica ou do mercado, através da indicação que vocês oferecem, está dizendo que é uma queda, eu opero na bolsa justamente para me proteger, certo? Exatamente. Eu estou falando, rapaz, se eu não tivesse vendido, eu ia perder meu milho físico e ficar só com prejuízo. Agora eu vendi, a bolsa caiu, o dinheiro do físico, a bolsa me deu. Então, assim, esse negócio de falar mal do urso é mais de mídia. Eu até vejo assim, você é muito marketing, mas não é a realidade do negócio, técnica. O urso dá dinheiro também para muita gente. Exato. E vocês estão vendo aí o que é esse relatório, que ele é um relatório que é divulgado semanalmente. Inclusive, agora eu já vou compartilhar rapidamente a minha tela, tá? O pessoal está falando e gostaria de receber mais informações. A gente vai entrar em contato com vocês para entender a realidade. Inclusive, quem está cadastrado diretamente na live vai ter desconto para os produtos da Royal Rural, tá? Que é algo que vocês já viram aqui como funciona. Tem todo um time por trás que trabalha em cima dessas análises, tá? E um dado importante também, que o diferencial da Royal é que ele tem também as coletas, as informações de mercado físico, tá? O Ronaldo citou muito aqui, Chicago atingindo os 15, por que isso não reflete no mercado físico? Tá, tem lá todo o porquê, da questão do prêmio, a questão do dólar, que vai influenciar diretamente, mas há uma tendência e um detalhe fundamental, tá com uma dúvida para poder negociar um lote, fazer o travamento de algum preço e quiser falar com alguém do time, para quem tem assinatura da Royal Rural, vocês têm direito a determinados números de acessos para falar com os analistas, certo, Ronaldo? Exatamente. Você pede o 10 lá e tem um contato comigo ou com outros analistas, caso queira falar com outros. Exatamente. Tá? Eu vou até compartilhar aqui a minha tela agora, tá? Acho que você tem que parar de compartilhar ali, Ronaldo. Deixa eu só... Eu tô só dando tempo pro pessoal tirar foto e marcar. Eu sou muito mendigo de like, pessoal, viu, gente? Segue a gente lá no Instagram, royal.rural. Tem, assim, a gente não pede sem nada em troca, não. Tem muita informação lá também, assim, de notícia. Não é, a gente não vai entregar, obviamente, lá o que está na consultoria, mas notícias, tipo notícias de jornal mesmo, do agronegócio, o que está na mídia aberta, a gente também disponibiliza lá. Então segue a gente lá. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Isso aí. E já aproveita aí também, abaixo do meu nome está aí, @ciacomoficial. Nos siga aí para mais informações. Deixa eu ver aqui. É de graça seguir a gente, né, Ferreira? Seguir a Ciacom, seguir. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela inteira. Aparentemente aí está aparecendo tudo, mas já vou
modificar, tá, pessoal? Então, aqui vocês devem estar vendo aí a tela do meu WhatsApp, na verdade, tá? E vou aqui usar o Leondas, que é justamente o... Opa! Um minutinho aqui, pessoal, rapidamente, só para vocês verem como funciona, tá? Então, estou aqui no Leondas, né? E aqui, se você vier diretamente aqui no Leondas, tá? Aqui tem, por exemplo, tá, perfeito, eu quero identificar aqui quais são os itens, né? Então, por exemplo, eu quero informação de tela. O que é informação de tela, tá? Vamos supor que você tá numa reunião, é isso que faz. A equipe da Royal Rural está fazendo o trabalho todo ali por trás, você quer saber, não, eu quero ver mercado agora e puxa aqui a tela. Eu digito 2 para o Leondas, enviei a informação, tá? Passou aqui um determinado tempo, aqui o Leonas já me trouxe a informação. Está zerado porque o mercado está efetivamente fechado nesse momento, tá? Mas, Quer dizer, vamos supor... como é online, né? O mercado fechou. Fechou, está online. Agora, vamos supor, você falou sobre o line-up, né? Vamos supor, quero ver condição de exportação de soja, o que já está nomeado no porto, né, Ronaldo? O 4, certo? Isso, o 4, aham. Então, eu clico aqui, por exemplo, solicitei 4. Isso aqui está funcionando lá a todo e qualquer momento. Abrir aqui, eu já tenho o line-up, que inclusive é aquela informação que o próprio Ronaldo usou lá na apresentação. Então, para milho está nomeado 7.520.000, para soja 1.667.000. E aqui por portos, né, Ronaldo? Então, assim, maior volumes aqui de milho, obviamente, indo por Santos. O Arco Norte aqui trabalhando bem, né, Ronaldo? Hoje já representa não sei qual percentual. Mas, enfim. E também hoje, até no áudio, que todo dia, para quem é assinante, também recebe os áudios, né? Você falou para consultar, eu até anotei no mercado do milho, né? Que inclusive o 9, que acho que é as exportações que você usou, né? Então, Ferreira, pessoal, se você puder, só lá no line-up, acho que é interessante mostrar. Não dá para a gente detalhar, mas só para o pessoal ver que é um relatório para você olhar com. Depois que você olha a primeira vez, você não precisa olhar com muita calma. Bateu o olho, você já sabe o que é. Mas lá embaixo, esse dado é extremamente interessante. Tem os países que mostram. A gente foi o primeiro a falar quando a China começou a comprar, porque o nosso line-up primeiro mostrou essa informação, foi a Cófico, e aí a informação estava escondida. E aí a gente foi o primeiro a. Esse não informado aí, ó, 2 milhões de toneladas. Muito provável que tem China aí ainda. Sim. É muita coisa. E aí a gente também tem pode ir baixando. A Cófico é chinesa, tá, né? E aí a gente identificou muito volume para Cófico, sem dizer onde que estava indo. A Dreyfus também, tá tudo aí. Tá tudo. E lá embaixo, no finalzinho, a gente gosta de fazer o. Olha o tamanho da história da pancada da China. E lá a importação de navio, ela só vem da Argentina, então não está aparecendo. E a gente gosta de comparar o line-up versus o SESEX. O line-up, o que é o line-up? É o navio nomeado que vai chegar lá no porto. Ele não é a informação do governo, é a informação dos portos. Os portos que estão dizendo, vai atracar um navio aqui, terminal tal, berço tal, para poder carregar dia tal, para lugar tal, todas as informações. E aí os portos compilam isso, cada porto, e vai entregando a medidas, cada um da sua forma. E a SESEX é a secretaria do governo, é o dado oficial. O governo está dizendo, foi exportado tanto. E aí a gente faz esse comparativo para ver, porque qual que é o dado oficial? A SESEX, o line-up, ele é considerado informação privilegiada até. Legalmente, ele é uma informação privilegiada. Você que assinou com a Royal, você não pode pegar o line-up e sair distribuindo para as pessoas. Ele é seu. Ele é só para você. Você não pode. Eu vou vender o line-up da Royal. É crime. Estou falando, não é a Royal que botou que é crime, porque ele é considerado informação privilegiada. Aí a gente compara, tanto que o line-up é assertivo versus o SESEX. Perfeito. Bem bacana. Então, só colocando, pessoal, é simples, tá? Da mesma maneira. Então, por exemplo, eu acabei de tirar a informação aqui, eu dei 9 aqui para o Leônidas, tá? Eu vou abrir aqui o download que ele acabou de fazer. Peraí, tá abrindo aqui.
Então, aqui é a informação que eu acabei de pedir para o Leandro e estou vendo aqui. Essa informação que você usou, inclusive, né, Ronaldo? Sim, aí no relatório, ou seja, a questão da produção, que inclusive amanhã vai ser atualizado, isso? 2 horas da tarde, depois do jogo. Depois do jogo do Brasil. O mercado tem essa para digerir amanhã. Exatamente. Então, aqui, pessoal, é aquela questão que eu sempre informo, tá? Então, você utilizando, que eu sempre falo. Então, aqui você tem, ou seja, para quem é assinante, você vai ter acesso diretamente aqui ao dados do contato, por exemplo, que aqui mesmo você fala, não, eu quero receber o Toro versus Urso, que vocês acabaram de baixar e fazer o download dos 3, então, preço por região, as exportações semanais, então, e o que é esse serviço de consultoria de mercado? É justamente vocês terem condições, até parar aqui o compartilhamento, vocês terem condições de focar naquilo que realmente importa, né? Ou seja, naquilo que realmente importa diretamente para vocês e, cara, o tempo é escasso e a gente tem todo um time trabalhando por trás para poder levar o maior e com a maior qualidade de dado possível, tá? Para quem tenta ir ao mercado buscar todos esses dados sozinho, você vai gastar a maior parte do seu tempo, tá? E uma consultoria de mercado vai entregar tudo isso mastigado e focar naquilo que você realmente precisa para tomar a sua decisão, tá? Então tá aí, conforme prometemos, agora eu gostaria de chamar a Josi aqui para a gente fazer o sorteio, tá? E lembrando que a gente entra em contato com todos vocês, esse webinar ficará gravado, tá? A gente entra em contato com vocês, agora a gente vai fazer o sorteio para dar esse desconto para quem quiser fazer a assinatura da consultoria de mercado, tá? E também os arquivos continuam disponíveis aí para vocês irem fazendo os downloads desse material que foi feito exclusivamente para esse contexto de hoje aqui. Perfeito? Ok, a Josi, acredito, já está entrando aqui, tá? Então, as votações encerradas. Beleza, Josi, a hora que você estiver no ativo. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Ferreira, boa noite, Ronaldo, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença aí. Perfeito. Bom, eu acredito que aí a planilha a gente pega só explicando, né, rapidamente. Você pegou no meio do evento aí para quem estava dentro da sala. Agora a gente está com 57 participantes, perdemos alguns, que acredito que não se interessaram aqui pelo nosso kit. Um chapéuzinho aqui para esconder a careca do sol. É isso mesmo, conforme o Ferreira falou, né? A gente vai estar fazendo o sorteio aqui do nosso kit Ciacom, né? Composto por chapéu, squeeze, kit churrasco, caneta. O sorteio, né? Algumas regrinhas básicas. Ele é feito apenas para quem está presente na sala. Então a gente vai sortear, é um único ganhador. E esse ganhador vai responder aqui no chat: olá, estou aqui, ganhei. Para a gente estar identificando você e estar pegando seus dados para a gente estar despachando o brinde aí para a sua cidade. Eu vou estar enviando o meu número do WhatsApp também. Então, assim que finalizar o sorteio, eu envio o meu WhatsApp e vocês entrem em contato comigo e a gente vai conversar para poder pegar os dados e estar enviando o sorteio. Perfeito. Isso. Lembrando que a pessoa não tiver, né, Josi? Na sala a gente vai fazer mais umas 2 tentativas e se o pessoal que ganhou tiver, depois talvez fique para o próximo. Eu esqueci de pegar o kit churrasco, viu? Bem legal, que eu não achei aqui no armário, mas é isso aí. Tem o kit churrasco também. Isso aí, garfo e faca com personalidade. Garfo e faca. Exato. Aí. Torcendo os dedos, vamos aí finalizar com chave de ouro. Ok. O Ronaldo precisa dormir. quase 1h da manhã, Ronaldo. É isso aí. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou pedir para você, Ferreira ou Ronaldo, só me falar quando vocês estiverem vendo a tela do site do sorteador. Então, ok. Bom, pessoal, aqui já está o nome de todo mundo que está presente na live, né? Então, desejo boa sorte a todos e agradeço novamente aí a presença de todos no nosso webinar. Vou sortear, contagem regressiva, para dar aquele suspense. Isadora, Isadora. A gente coloca o e-mail. Isadora estava falando aí, inclusive acho que a Isadora pediu informação de café, infelizmente, Isadora, por forma que é. Mas vai ganhar a xícara para beber o café. A xícara de café vai ter. Vamos ver se ela está por aí, Isadora. Se manifeste aí, até mostrando aqui a xicrinha. Tá, acho que não foi ela do café, não, foi? Eu acho que ela. Ah lá, já participou, já se manifestou.
não sei se ela perguntou, mas enfim. Teve alguém que perguntou referente a Rio Grande do Sul, tá? Lembrando que até não mostrei a questão do clima, né, Ronaldo? Que é bem bacana que tem algumas cidades que você tem o histórico de pluviometria daquele período e tal. Então, assim, a consultoria ela vai abarcar, obviamente, todas essas questões aí também. Clima Brasil todo. Isso. Um trabalho bem bacana que o pessoal da Rural Clima faz, inclusive. Então, isso aí. Bom, pessoal, já... O telefone tá lá, né? Exatamente. Bom, tá com o nome do João Ferreira aí, mas eu deixei meu nome aqui embaixo, o meu número do WhatsApp. Pode estar me chamando agora aqui e eu vou estar passando só as informações que eu preciso para a gente poder despachar o brinde pelos correios e ele chegar até você aí na sua casa. Então, e parabéns novamente. Isso aí, anote o número aí, entre em contato com a Josi aí para a gente poder despachar esses brindes para você, tá bom? Muito parabéns, né? E, para finalizar aqui, Ronaldo, mais uma vez, o pessoal agradecendo aqui, o Gustavo, que é do Rio Grande do Sul aqui, acabou de se manifestar aí também. Eu acho que foi bem bacana, é muita coisa, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas ou mais, que o assunto realmente é isso, pessoal. Então, questão política vai impactar no preço, questão política vai impactar no dólar, seca, tudo isso é um emaranhado de informações. E o trabalho justamente da consultoria de mercado ok, capto essas informações, vou aglutinar e entregar de maneira para que vocês não percam tempo indo atrás da informação e vocês consumam a informação quando precisou. Está numa reunião, quer descobrir preço ali naquele momento? Digita 2, a tela vem que você vai ter situação de mercado naquele momento. Então, é algo realmente muito importante para a atividade, seja na compra, seja na venda, seja para uma consultoria, enfim, da maneira como vocês forem melhor utilizar. Então, entraremos em contato, a gente vai ter o desconto para quem participou aqui. E, Ronaldo, em nome de toda a equipe Seacom, agradeço mais uma vez a disponibilidade, vá descansar, que amanhã é um dia intenso, tem relatório, tem Jogo do Brasil e tem muita coisa para ser feita. Lula com o ministro. Ainda. Lula anunciando o ministro, então dia tenso amanhã e é isso. Muito obrigado em nome de toda a equipe Seacom, mande um abraço lá para a equipe da Royal também e até a próxima, né? Porque a gente vai fazer esses eventos com maior frequência, com certeza. Obrigado, eu que agradeço. Eu pedi mais uma vez, eu estou pedindo o tempo todo, mas realmente, gente, segue a gente no Instagram, que ajuda bastante a gente lá no engajamento com as coisas. A gente começou um trabalho lá e brigadão de verdade. Brigadão mesmo por terem ficado conosco aqui e dessa confiança para nossa análise, para o nosso trabalho. Obrigado, gente. Então, Royal.rural no Instagram e Seacom Oficial. Nos siga lá também, que a gente sempre tem informações e eventos, inclusive, como esse que a gente faz uma vez por mês, trazendo assuntos relevantes, seja para ramo de pós-colheita ou para a produção também. Beleza? Obrigado, Josi, e até breve. Valeu, pessoal. Obrigada, Ferreira. Obrigada, Ronaldo. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.